Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. A palavra de Deus não pode ficar fechada, não pode ficar fechada. Mesmo que eu não estando muito bem, né, de saúde, eu estou fazendo tratamento de alguns problemas que eu estou enfrentando, mas está sob controle. Já estou com consulta marcada para quinta-feira, às 10 horas, com um dos melhores médicos de Curitiba, que não é melhor do que o maior médico de todos, que é Deus, porque é Deus que nos dá os dons, Deus que nos dá a ciência da medicina, né? A ciência médica, Ele que desenvolveu a mente destes homens tão importantes que são verdadeiros agentes de Deus, anjos de Deus aqui na terra, os nossos médicos. Então, mesmo eu não estando assim no meu melhor, não é? Eu diria assim para vocês, eu estou contente porque as coisas estão sendo encaminhadas e estou me tratando e vai ficar tudo bem. E eu não poderia deixar aqui de gravar, não é? Ontem repetimos a mensagem de alguns dias atrás, mas hoje ela está sendo já gravada ao vivo e a palavra de Deus não pode se fechar. A palavra de Deus é luz. Não se coloca uma candeia, né, uma lâmpada debaixo do alqueire ou debaixo da cama ou debaixo de algum lugar. A luz ela é colocada no alto para brilhar. A luz foi feita para brilhar e eu quero dizer para vocês que o brilho da glória de Jesus, o brilho de Jesus, a luz de Cristo, ela causa inveja, ela ofusca os soberbos. Gente soberba, gente orgulhosa é a pior coisa que existe. E muitas igrejas, não é, que têm a sua disciplina, elas não raras vezes disciplinaram muitas pessoas porque transgrediram o mandamento, o 7º mandamento, que é não adulterarás, o 4º mandamento, que é guardar o sábado, ou outros mandamentos, não roubar, não furtar. Pessoas foram disciplinadas na igreja por causa destes pecados, mas nunca eu vi, e nem ouvi, com estes olhos que a terra há de comer, eu nunca vi alguém da igreja de outras denominações que não a minha, e também na minha, ser disciplinado por orgulho, por ser uma pessoa orgulhosa, por ser uma pessoa soberba. Mas a Bíblia diz muito claramente o que ocorre para as pessoas soberbas, para as pessoas orgulhosas. Um dia eu estava assistindo uma palestra de um homem importante que estava sendo homenageado, agraciado por honrarias, e eu estava ali, fui convidado representando o deputado, e me lembro que depois que ele terminou a palestra, ele em nenhum momento, desde o início, desde A até o Y, ele não disse uma palavra, uma letra agradecendo, elevando uma prece de agradecimento ou fazendo menção da vida que ele teve, do sucesso que ele teve a Deus. Em nenhum momento. E eu fiquei pensando, falei assim, mas que homem orgulhoso, né? Que homem soberbo esse. E ele terminou a palestra, foi aplaudido e daí depois começou a receber os cumprimentos. Ele estava andando no meio da plateia, das pessoas, no coquetel, e eu estava ali, então eu me aproximei dele, parabenizei ele, olha, parabéns pelas suas palavras, pelo seu sucesso e tudo mais. Eu fiquei apreensivo porque o Senhor não mencionou nenhuma vez o nome de Deus, nenhuma vez o nome de Cristo, nenhuma vez do Espírito Santo. Ele ficou me olhando, acho que porque ninguém disse aquilo para ele, né? Mas eu disse de boa para ele. Eu acho que deve ter ficado marcado para ele naquele dia tão importante para ele, quando ele ouviu estas palavras. Ele deve ter refletido. E olha o que diz o verso 11 do capítulo 14 de Isaías, livro profético. E a profecia era contra a Babilônia, hino triunfal sobre a queda da Babilônia. A Babilônia, que foi o governo, no tempos áureos da Babilônia, o governo de ouro. O país, a nação mais rica do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo estava na Babilônia. E o verso 11 diz assim, o profeta: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, ou seja, de larvas, traduzindo para um português mais moderno. Por debaixo de ti uma cama de gusanos ou de larvas, e os vermes são a tua coberta.
uma profecia anunciando a catástrofe, a tragédia, a destruição de Babilônia e juntamente com ela, claro, Nabucodonosor, Nabonidos, que era o filho ou o neto de Nabucodonosor, também foram destruídos na Babilônia. Sabe por quê? Porque ele era soberbo. Sabe por quê? Olha só o que ele diz no verso 13. O profeta se referindo a ele: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, o trono da Babilônia, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele, Nabucodonosor, se colocou acima de Deus, não reconheceu a grandeza, a grandiosidade de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Os soberbos, eles não aceitam as grandes inteligências, os grandes cientistas que desenvolveram e inventaram coisas espetaculares para nós, extraordinárias para a nossa vida, para a nossa facilidade, para a nossa comodidade, mas eram muitos deles, a maioria, homens soberbos, que por serem inteligentes, bem dotados, nunca reconheceram que é Deus o Criador, Deus o benfeitor de todas as coisas, e tudo existe e subsiste porque Deus mantém tudo sob o seu controle, sem nada faltar, sem nada se chocar, tudo no perfeito equilíbrio, na sua perfeita rota de trajetória. Nunca reconheceram isso, nem Einstein, nem Edison, nem os grandes homens foram capazes de dizer assim: graças a Deus, Senhor meu Pai, que o Senhor é o nosso Criador e Pai, a Ti devemos tudo, a Ti, Senhor Deus, seja a glória, seja a nossa honra. Olha, os soberbos, eles não reconhecem a pessoa maravilhosa de Jesus. Um dia na Assembleia Legislativa, eu estava ouvindo uma palestra no pequeno plenário, no plenário que é menor, onde eles realizam audiências públicas, e ali estava um deputado falando sobre a venda de bebida alcoólica nos campos de futebol, etc, etc, etc. E eu estava ali ouvindo porque também fui representar o deputado. Em uma certa altura ele disse bem assim: pois vocês fiquem sabendo que até Jesus tomava vinho, falando de bebida, de venda de bebida, de cerveja nos campos de futebol. Veja que nós temos que considerar que até Jesus bebia vinho. Eu não me aguentei, eu estava sentado cheio de gente, uma multidão lá no plenário, e eu de lá, eu não me levantei, falei sentado, falei assim: deputado, me desculpe interrompê-lo, mas Jesus nunca bebeu vinho. Jesus, ele é o Criador, ele é que criou o suco da uva. O que Jesus bebeu, o milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, naquele casamento, foi água para suco de uva, porque eu não sei se o senhor sabe, eu não falei tudo isso, né, mas falei rapidamente para ele, porque eu não sei se o senhor sabe que a palavra vinho se refere tanto à uva, o suco de uva puro da vide, quanto ao suco de uva com mosto, ou seja, com álcool avermelhado, que ele já está alcoolizado. E o suco de uva, lá dentro do contexto do casamento de Caná da Galileia, não era vinho com álcool, suco de uva com álcool, e sim o suco de uva puro da vide. Houve um silêncio sepulcral, todo mundo olhou para mim, eu até fiquei vermelho. O deputado ficou me olhando, me fuzilando com os olhos, mas não falou nada. Fez de conta que não ouviu, que apenas um louco falou, se meteu na conversa dele e continuou falando. Mas falei, porque as pessoas não reconhecem, não sabem a santidade, não sabem que Cristo nunca pecou, não sabem da história de Cristo, não vão a fundo ver as traduções da Bíblia, do hebraico, do aramaico, do grego. Eu não sou doutor nessas línguas, mas eu sei o suficiente para saber, basta pesquisar para saber que o vinho, a palavra traduzida por vinho na Bíblia, que em todo lugar você vê a palavra vinho, ela se refere tanto ao suco da vide, da uva, sem álcool, como com álcool.
Então você tem que ver o contexto. Quando você encontra a palavra vinho na Bíblia, você tem que ver o contexto. E aqui não é o nosso tema hoje, mas já fica aqui esclarecido que Jesus nunca bebeu vinho. Então, querida, este foi o grande pecado de Satanás, soberba. Ele era soberbo, orgulhoso, não se rendeu a Deus. Deus deu oportunidade para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Será que não é a sua soberba, o seu orgulho que está impedindo você de ter um encontro real com Cristo? Porque Jesus disse assim para nós assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Vamos pensar nisso nesta terça-feira. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que Deus nos tire, que nos arranque a soberba do nosso coração, para que tenhamos um coração solícito, um coração puro, um coração aberto, sensível e humilde, reconhecendo os nossos pecados, confessando a Jesus as nossas faltas e pedindo a Ele misericórdia. Você vai ser feliz, pode ter certeza disso. Vamos orar? Feche os seus olhos, incline a sua fronte e oremos. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tira de nós todo orgulho e soberba, Senhor Deus. Tira de nós toda a vaidade, para que o Espírito Santo possa habitar em nossa vida. Para que o Senhor possa governar a nossa vida, o nosso ser, a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração. Assim oramos. Tenha misericórdia de cada ouvinte aqui do canal da Paz. Em nome e pelo poder de Jesus, eu oro agradecido, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.